Olá, amigos internautas, bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos muito felizes em ter vocês conosco para mais uma palestra doutrinária à luz do Espiritismo. Antes de iniciarmos, vamos aqui passar umas informações, avisos. A nossa SEAC oferece estudos doutrinários, a livraria, atendimento espiritual, passes, atendimento fraterno, farmácia homeopática para humanos e animais. Para maiores informações quanto aos nossos horários, consultem ou visitem o nosso site SEAC Poa, Facebook e Instagram. As nossas lives, elas são gravadas e ficam disponibilizadas no Facebook. Lembrando sempre que qualquer pessoa pode assistir uma live, mesmo sem essa harmonização. Escolhemos o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e é uma mensagem, vamos ler um trechinho de uma mensagem de Pascal, Espírito Pascal, Sens, de 1862. Então, ele inicia assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as fugiria envergonhado, deslocado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. Com as mentes interconectadas, um único pensamento e sentimento, vamos mentalizar a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. E que cada um de nós, de nossa casa, busquemos aquilo que temos de melhor, contribuindo com esse grande campo magnético que se forma nesse instante, por onde transitam forças espirituais poderosíssimas. Senhor Jesus, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Sejamos instrumentos dóceis da vontade do Pai, como no bem, e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Então, hoje, a nossa palestra será desenvolvida pela nossa Ana Boécio, trabalhadora da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec, e ela vai desenvolver o tema Renovação Necessária, o Espírito, o Tempo e Cultura. Olá a todos, graças a Deus e Jesus, estamos mais uma vez reunidos em seu nome, que as bênçãos e a proteção da egrégora espírita possa envolver a todos nós,
para que nós possamos aproveitar este momento de reflexão para olhar para nós mesmos com mais carinho e, acima de tudo, tentar sentir a generosidade, a misericórdia divina que tem permeado a nossa caminhada ao longo de toda a nossa vida, não apenas esta encarnação. E muitas vezes nós temos bastante dificuldade de achar, de acreditar verdadeiramente que está tudo bem. Muitos de nós, olhando o momento atual, nos sentimos impactados, às vezes até constrangidos, enfraquecidos, diante da realidade que nós presenciamos. Ficamos assustados. Aqueles fatalistas dizem: o mundo está perdido, a humanidade está perdida. E é muito pensando nessas falas que o nosso tema hoje vai justamente abordar o homem no mundo e no tempo. E o título é justamente Renovação Necessária, o Espírito, o Tempo, a Cultura. E quando nós falamos de cultura, nós não estamos falando de expressões artísticas, estéticas. A expressão estética é um dos muitos elementos que compõem uma cultura, como nós sabemos. Estamos falando no sentido antropológico. A cultura como essa grande arena onde as relações do homem se estabelecem e onde ele, através da presença do outro, necessariamente vai promover crescimento e autocrescimento. Então, quando nós pensamos sobre o espírito no tempo e na cultura, infelizmente não é possível, por uma questão de tempo nossa, a gente vir lá do início da nossa caminhada, nós como encarnados neste planeta, uma vez que os humanos estão aqui há mais de 4 milhões de anos. Alguns de nós já viemos de outras esferas, outros nós começamos a caminhada como humanos aqui, e por ser um planeta novo, ele acolhe toda essa diversidade. Tem uma obra que é um clássico quase da literatura espírita, que se intitula Os Exilados de Capela, e que vai falar justamente desses espíritos que já eram humanos, já estavam na condição humana, já tinham conquistado a condição humana, mas que, infelizmente, uma vez que aquela constelação e aqueles planetas atingiram um grau evolutivo superior, e esses espíritos moralmente não estavam acompanhando aquele novo padrão, foram então encaminhados para um novo planeta onde eles pudessem contribuir com a sua inteligência e, ao mesmo tempo, aprender moralmente com os outros que viriam para cá também. Então, a nossa história é muito longa no tempo. Mas se nós pensarmos da Idade Média para cá, o final da era grega, clássica, o Império Romano, que veio logo em seguida, e que conviveu por muito tempo, não é? Essas duas culturas conviveram por muito tempo. E chegamos, então, no ano 400, século V, depois de Cristo, que é quando oficialmente se instaura a chamada Idade Média, o fechamento da Idade Antiga, do Império Romano, e que, não casualmente, ele é marcado justamente pela ascensão do primeiro padre da Igreja Católica. É quando surge a Igreja Católica
E aí nós vamos ter um período em que a marca principal, acho que eu não erro se eu disser, ela está justamente em que o poder religião, a religião, o poder religioso como um poder mundano, é um poder político. O maior poder da Idade Média era o poder religioso. E quando nós chegamos no Renascimento, século V, nós vamos para o século XV. Lá vai acontecer uma próxima grande transformação no planeta, que é o advento do Renascimento. O Renascimento inaugura a Era da Razão. E essas grandes eras, essas grandes mudanças, elas são acompanhadas pela encarnação em massa de um número significativo de espíritos mais evoluídos que vêm justamente acionar esses processos de transformação. Basta lembrar na arte, na arquitetura e também na ciência, Leonardo da Vinci, todos os grandes físicos que surgiram, os primeiros grandes cientistas, como Copérnico e muitos outros, que vêm para quebrar paradigmas, crenças, modos de ver e entender a vida e o mundo. E nessa esteira do Renascimento, então, se inaugura a Era da Razão. Lá no século XVII, nós vamos ter, então, a configuração mais forte do que se chama Iluminismo, e vamos, no século XVIII, ter a nossa primeira Revolução Industrial, ou melhor, no século XIX, vamos ter a nossa primeira grande Revolução Industrial. A primeira foi no século XVIII, na Inglaterra, a segunda vai nos colocar numa outra esteira, a esteira do século XX. E o século XX é justamente aquele século que se caracterizou pela velocidade. Basta nós pensarmos que tudo que nós usamos hoje foi pensado e criado no final do século XIX. Automóvel, avião, infelizmente, os armamentos de exterminação de massa que já foram usados pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, mas também coisas pequenas, como a geladeira, torradeira, ventilador, chapinha de cabelo, babyliss, que é aquilo que as mulheres usam para fazer cachos, surgiu lá. O telefone, a luz elétrica, tudo isso vai ser pensado e criado nas duas últimas décadas, praticamente, do século XIX, e as duas primeiras décadas do século XX vai ver a popularização em massa de todos esses bens. O automóvel, o avião, o navio, o famoso Titanic do filme, Titanic foi construído justamente em 1912 para inaugurar as viagens transatlânticas de grandes distâncias. E por que estamos falando de tudo isso? Que tudo isso tem a ver com a nossa querida doutrina espírita? Somos nós, espíritos, no tempo e na cultura. E essas transformações todas chegam ao século XXI, e que nós já estamos, não é? No 25º ano do século XXI, com essa grande marca, a velocidade de tudo. E com isso, no final dos anos 90, início de 2000, vai surgir, já a partir, eu acho, dos anos 80, um interesse muito grande dos pesquisadores, dos cientistas sociais, políticos, antropólogos, sobre o fator cultura. E esse fator cultura passa a ser estudado de modo disciplinar, ou seja, como um campo dos estudos acadêmicos, e ali vai se identificar, então, essa grande transformação que vai ser marcada nos anos 60, na década de 60, e ali nós temos uma grande revolução cultural, que mudou muito o modo de viver de todos nós, especialmente aqui no Ocidente. Essas mudanças, elas também acompanharam grandes transformações.
o advento do anticoncepcional, por exemplo, as outras guerras, porque a Segunda Guerra Mundial ela foi considerada, faziam uma propaganda de que seria a última guerra do mundo, e, no entanto, pouco depois nós já vamos encontrar outras guerras, não é, pululando o nosso planeta, mas aí nós vamos ter também a grande questão da velocidade do desenvolvimento técnico e tecnológico. E nesse final dos anos 20, ou melhor, do século 20, se inaugura, então, o que os teóricos vão chamar de pós-modernidade. E é muito interessante nós pensarmos nisso. Tem um sociólogo e filósofo chamado Zygmunt Bauman, e ele tem uma obra chamada Modernidade Líquida, que foi lançada, se não me engano, em 99, 2000. E essa obra, ela se tornou quase que assim, um grande ícone dessa representação do que acontece conosco. Essa grande crise que nós estamos vivendo. Que crise é essa? Nós costumamos dizer que é uma crise econômica. Ela existe. Que é uma crise política. Ela existe. Mas a crise econômica e a crise política sempre existiram, com diferentes feitios, mas elas sempre existiram. Elas não são a novidade do século XXI. Bauman vai definir essa pós-modernidade, ele vai chamar de modernidade líquida. Ele vai usar o adjetivo líquido como uma forma de definir os nossos momentos, os nossos tempos atuais. E por que líquido? Porque ele diz que a maior característica da nossa época é o derretimento das tradições. Ainda no século XX, o mais comum era a convenção de que as pessoas casavam apenas uma vez. Era parte das nossas convenções culturais de que nós desenvolvíamos uma capacitação profissional, independente do nível, e nós fazíamos aquilo a vida toda, de que nós tínhamos um emprego e ficávamos naquele emprego a vida toda, e uma série de outros códigos que nós chamamos de convenções sociais e culturais e que determinam o nosso viver. Hoje, nós não nos deparamos mais com essa realidade. Pessoas com um único casamento é uma raridade quase. Pessoas que mudam não apenas de emprego, mas de profissão, mudam de cidade, mudam tudo. E mudam porque faz parte do crescimento delas. E a cultura do momento favorece essas transformações. Sem falar no que se chama de temas politicamente corretos, as questões politicamente corretas, racismo, sexualidade e uma série de outras experiências que nós estamos vivenciando, e alguns de nós ainda se sente perplexo diante dessas transformações, e muitas vezes não só perplexo, mas amedrontado diante de tantas mudanças, tanta liberdade, entre aspas. Isso somos nós entrando no final de uma era e já nos colocando para uma nova era. Que era é essa? É uma nova era do nosso querido planeta Terra, tão paciente, tão amoroso conosco, que tem suportado, tem se mantido inteiro, apesar de todos os nossos usos e abusos. Estamos já nas portas da era da regeneração.
algo que a doutrina espírita há muito tempo, desde o início, vem prevendo, que é o nosso querido planeta, deixando de ser um planeta de provas e expiações e se abrindo num grande campo para ser um planeta de regeneração. Ou seja, que já está acolhendo, não vai começar agora, já vem acolhendo há muito tempo, mas os próximos anos marcarão fortemente essa grande mudança. Espíritos que não estão aqui mais numa condição compulsória, acertando dívidas do passado, revoltados, mas espíritos que já têm um nível de entendimento, um nível de autorrespeito, um nível de consciência e, portanto, de consciência em relação ao outro, de respeito em relação ao outro, muito mais elevado. Isso somos nós no tempo e na cultura. Uma nova ordem já se estabeleceu. Zygmunt Bauman diz: leva um tempo, estamos em processos. E aí? Isso, para muitos de nós, é entendido como crise ruim. Mas, se nós olharmos com cuidado, nós vamos ver o quanto essa crise, que é a ruptura de um modo de viver para o outro, tem nos forçado, alguns de nós estamos sendo forçados a flexibilizar a nossa visão de mundo, a nossa compreensão e o nosso respeito para com a diferença, seja ela qual for. Estamos sendo levados de roldão nesse processo, onde iremos aprender inevitavelmente a amar numa dimensão mais crística, um pouco mais crística. Isso somos nós. Isso somos nós no tempo e na cultura. Felizes de nós que estamos tendo ainda a oportunidade de estarmos aqui e nos trabalharmos para que possamos estar capacitados na nossa próxima encarnação a voltar para cá. Um outro dia, uma amiga brincava: estou trabalhando, eu estava elogiando uma coisa que ela fez, e ela disse: estou trabalhando, assim, quem sabe na próxima eu não venho aqui, né? Não venho para cá, vou para outro mundo. E eu disse: não, na próxima a gente tem que pleitear para vir para cá, vai ser muito bom estar aqui. Isso somos nós, se nós fizermos o nosso tema de casa. E aí, tudo isso que nos parece novidade, uma crise do momento, a novidade é a velocidade, com certeza. E ela nos encontra, muitas vezes, num estado de profundo saudosismo. Antigamente que era bom. Não, antigamente não era bom. Talvez para uma pessoa individualmente. Mas quando nós pensamos em termos coletivos, a gente às vezes olha para as situações, para os desequilíbrios do momento, como se eles fossem novidade. Eles não são novidade. Eles são a sujeira que estava embaixo do tapete e que agora está sendo trazida para a luz. Porque, como todo o processo de cura, ele se dá na luz. E quando nós tomamos consciência, aí é que nós purificamos. Sejam as questões sociais ou culturais, sejam as nossas questões internas. E uma prova disso está justamente aqui no nosso querido Pão Nosso. Nós temos aqui uma passagem no capítulo 135, que se intitula Renovação Necessária. E temos uma frase
de Paulo, apóstolo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando ele diz: não extingais o espírito. Por que ele está nos dizendo isso? Porque da mesma forma que agora, a ferida, o aprendizado já é daquela época também. A necessidade já surge naquela época. Cuidado para não extinguirmos o espírito em meio à cultura do nosso tempo. Isso mostra que naquela época a cultura também trazia aspectos desafiadores para o espírito imortal. E em que sentido? Moral. E, no entanto, hoje, nós nos deparamos com a mesma demanda, para não extinguirmos o espírito. Hoje nós temos, com a velocidade do tempo, da internet, muitos mecanismos para nos tornarmos famosos, ricos, rapidamente, das formas mais variadas, lícitas e ilícitas. A liberdade sexual, que por muitos está sendo mal interpretada, levando muitas pessoas a uma prática promíscua, que não é novidade. Naquela época também já existia. E Emmanuel, então, comenta que quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. E nós, ainda hoje, pelo mesmo fator externo, que é a cultura, que é determinada pela maioria, muitas vezes ainda extinguimos o espírito, a atitude moral. Eu digo então, eu sou boa. Eu digo, o outro é mau, o outro é corrupto. Os governantes são corruptos. Tem um historiador e filósofo que é bastante conhecido, está bastante nas mídias, o Leandro Carnal, que ele disse uma vez uma coisa que eu não esqueci. Não existe governo corrupto e povo honesto. Nós somos um coletivo. E o que acontece quando eu, que estou aqui numa vida pequena, de repente me deparo, muitas vezes, com um cargo, uma função pública, que me favorece o acesso a uma série de regalias. Muitas vezes, nesses momentos, nós extinguimos o espírito. Nós sufocamos a atitude mental que nos diz: isso não te pertence, tu não pegas. E isso é um exemplo. Os comportamentos, essa questão ela é muito forte, por exemplo, na adolescência. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não é isso? Todo mundo tem, eu também quero ter. Independente de ser bom ou não para mim, eu, como adolescente, quero, porque os outros têm. Não é que eu queira de verdade. Só que esse padrão, ele não é um padrão vinculado a uma faixa etária. Ele é vinculado a uma faixa de entendimento espiritual. E Paulo, o apóstolo, 2000 anos atrás, já estava nos alertando. E ele não estava alertando todo mundo. É uma epístola. Quem estava lendo isso já eram espíritos alinhados ao cristianismo. E ele diz: não extingais o espírito.
cuidado. Não te preocupa tanto em vigiar o outro, mas ser vigilante contigo mesmo, com as tuas atitudes, com os teus pensamentos, com o teu campo mental. E ele diz: não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Pessoas que não falam qual é a sua religião, porque têm vergonha. Ainda hoje existe isso. E ele diz: entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. E aqui está a chave da nossa questão hoje. Para que serve o mundo? O mundo é a arena onde nós vamos exercitar as nossas atitudes mentais, emocionais, concretas no mundo, comportamentais, espirituais, para que nós nos alcemos, como ele nos diz, nos ergamos do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Mesmo sabendo, como todos nós sabemos, que precisamos de muitas encarnações, mas cada encarnação tem uma meta que a gente traça. Qual a minha meta para a minha encarnação? Ou seja, qual é o meu propósito de vida nesta vida? O meu verdadeiro propósito carrega a meta espiritual. O que é que eu venho especialmente a aprender? Nós não viemos para pagar dívidas, nós viemos para aprender com os erros. A tecnologia muda, mas não é apenas as palavras, é a compreensão do que significa isso. Porque muitos de nós acham que a gente vem aqui para pagar, como se a Terra, o planeta, fosse um espaço de sofrimento, de tortura, de padecimento. Não é, não. Não deve ser. E é a tarefa de cada um de nós, na sua dimensão, no seu espaço de cultura, atuar de forma que alivie cada vez mais esses sentimentos e essas percepções. Porque, seja como for, nesta encarnação estamos muito melhor, considerando a dimensão espiritual profunda, do que estávamos nas anteriores. Então, é uma experiência sagrada, é uma oportunidade sagrada, e nós estamos conectados com este momento. Essa modernidade líquida, como diz Bauman. Esse tempo líquido dos derretimentos que nos apavoram, que desestabilizam emocionalmente o sujeito. Tem outros teóricos que vão falar que uma das marcas dessa pós-modernidade é justamente a desagregação psicológica do sujeito. Porque a tradição, e quanto mais rígida, mais ela revela um coletivo imaturo, ainda mais infantil. Isso significa que agora está se ampliando a nossa margem de livre-arbítrio, onde nós sim precisamos cuidar para não extinguir o nosso espírito, para não nos deslumbrarmos com a vida, com o mundo, com as coisas do mundo e esquecermos a essência da vida. O nosso grande objetivo da encarnação no mundo é nos erguermos do mundo como espíritos gloriosos. Como comentamos no início, muitos de nós somos ainda os exilados de capela, aqueles que não fizeram o tema a tempo e que precisaram ser transferidos para espaços inferiores. Que nós possamos, neste momento tão importante do nosso planeta, ser aqueles
que está atento para não extinguir o próprio espírito. E ele diz: os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. E ele não está falando de pessoas que não têm acesso ao cristianismo. Pelo contrário. Independente da vertente religiosa, porque tem muitas vertentes cristãs, nós sabemos que muitos de nós extinguimos o espírito. E o que é pior, extinguimos nos valendo do rótulo do cristianismo, do que representou Jesus na nossa caminhada. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Convencionalismo é o fazer o que todo mundo faz, sem questionar. Existem algumas convenções que não devem mais nos servir. E não só isso, Emmanuel aqui mesmo diz que as convenções, elas surgem para o homem, para ajudar o homem a organizar a vida coletiva. Não é o homem que surge para a convenção. Então, o homem não deve ser escravo da convenção. E ele diz: os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Caso contrário, nós não seguimos o costume. Nós seguimos a consciência. Isso é não extinguir o espírito. É deixar a consciência respirando, aberta o suficiente para sermos capazes de fazer escolhas, mesmo que diferentes, e aí a gente vai pagar o preço, mas que estão em consonância com o espírito, a força divina que habita dentro de cada um de nós. E ele diz: é necessário, portanto, não asfixiarmos os germens da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. E ele nos conta o que nós já sabemos. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? As palavras de Emmanuel e de Paulo, elas vão ainda mais longe no tempo, lá atrás. E aí a gente volta para o nosso Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos. Se nós estamos em crise por estar no mundo agora, o capítulo 17 é a guiança que estamos precisando. E lá nas instruções dos Espíritos, nós temos uma mensagem ditada por um Espírito protetor que nos fala sobre o homem no mundo. E ele faz uma diferença com a preposição. Ele diz assim: estai atentos para não serdes do mundo, apenas estar no mundo. Ser do mundo é seguir cegamente os costumes da grande maioria, sem questionar se eles nos convêm ou não. E quando nos convém, nós estamos falando se eles convêm ao Espírito Eterno, nós, espíritos eternos. E ele nos diz que existe um outro extremo oposto, não é? Que é aqueles que se isolam completamente do mundo, entendendo o mundo como um espaço pecaminoso,
errado, ruim, perverso, promíscuo, e acreditam que vão alcançar a elevação e a superação das suas imperfeições e atingir o que Emmanuel está chamando do espírito glorioso, se isolando, evitando o contato com qualquer pessoa e passando em oração, meditação e leituras edificantes. Oração, meditação, leituras edificantes são importantíssimas. Mas ele nos diz: precisamos exercitar as nossas virtudes. E as nossas virtudes só podem ser exercitadas no contato com o outro. Voltando lá para 1917, quando o filósofo russo Bakhtin já nos dizia: somos seres de linguagem porque somos seres de cultura. É no contato com o outro que temos consciência de nós mesmos, que afetamos e somos afetados. O Cristo já nos dizia isso 2000 anos atrás. Paulo está nos dizendo: não extingais o Espírito, estejais no mundo, façais do mundo o seu espaço, a sua arena de crescimento e transformação, mas não é ser do mundo. E aqui nessa mensagem, esse Espírito protetor nos diz a mesma coisa. Cuidado para não cair nessa armadilha do isolamento e achar que dessa maneira vocês estão, ou nós estamos, nos iluminando espiritualmente. O que nós estamos apenas é exercitando o nosso egoísmo e a ilusão gerada pelo nosso orgulho de que somos superiores. E ele nos diz: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Olha que beleza! Isso é equilíbrio. Isso ele nos dizendo: o mundo tem, sim, seus desequilíbrios, o mundo tem as suas dificuldades, o mundo tem as suas sombras, porque cada um de nós temos as nossas sombras. Mas existe muita coisa boa. E a virtude não é nos fantasiarmos de sérios, quietos, meditativos e nos isolarmos. É viver, aceitar, acolher e vivenciar os prazeres que as nossas condições humanas nos permitem. Basta, ele diz, reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior, mostrando que a nossa tarefa, a nossa meta, o nosso propósito da encarnação, ele inclui estarmos plenamente na encarnação, nos relacionando, mas é como ele nos diz: usufruindo dos prazeres que as nossas condições humanas nos pedem e nos oferecem, mas sem extinguir o espírito. E para quem acha que é mais superior aos outros, porque está vivendo de uma forma isolada, cumprindo suas tarefas nos seus grupos espirituais, só para concluir, nós temos aqui uma mensagem também no Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 62, e que nos fala de Jesus para o homem. De novo, Paulo, na sua epístola aos Filipenses, e ele diz: e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
E Emmanuel traz um texto belíssimo, que chega a ser poético, nos toca profundamente, e ele diz: o mestre desceu para servir. E ele viveu no mundo, com todo mundo, do esplendor à escuridão, da grandeza à abnegação, de governador do mundo a servo de todos, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, o que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Isso é o espírito no tempo e na cultura. Uma cultura que nos oferece infinitas oportunidades de exercitar as nossas virtudes e que nos traz também um grande desafio para estarmos atentos, para não extinguirmos o espírito, a nossa dimensão crística, lembrando o sacrifício imenso do Cristo por todos nós, individualmente, para que nós alavancássemos a nossa caminhada a partir da presença, do impacto da sua presença no mundo. Fugir do mundo não é uma boa estratégia, sobretudo para nós espíritas. Estamos no mundo, mas seguindo o que nos diz esse espírito protetor, no sede perfeitos, o homem no mundo. Caminhai com equilíbrio, com lucidez, sem extinguir o espírito. Que o Cristo Jesus, grande avatar do amor deste mundo, que caminhou entre nós, que se entregou e se dedicou de corpo e alma, como diz Paulo, sempre obediente, mas não era obediente ao mundo, era obediente aos desígnios divinos. Que nós possamos nos lembrar da sua presença, do que ele fez por nós e que mudou radicalmente a vida de todos nós, até mesmo daqueles que não são cristãos. E o convite continua sendo esse: aproveita cada dia do teu dia. Pede proteção no início, agradece no final, ou pede perdão, se ainda no dia de hoje exercitamos mais as nossas sombras do que as nossas virtudes. Mas naqueles dias em que conseguimos, sim, exercitar a nossa virtude, e isso sempre se dá no contato com o outro, que possamos adormecer num estado de profundo gratidão, agradecimento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos irmãos espirituais que há tantos séculos nos acompanham, nos fortalecendo com o seu amor, com a sua esperança e também com a sua sabedoria. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça entre todos nós e que, acima de tudo, a luz da presença crística possa nos lembrar que estarmos neste lugar, aqui, neste tempo, nesta cultura, no contato com o outro, é um grande presente para todos nós. Que assim seja. Obrigada, Ana, pela tua participação em nossa prece de agradecimento que vamos conduzir. Senhor, somos profundamente agradecidos por esta hora abençoada em que recebemos preciosas lições. Agradecemos aos amorosos benfeitores pelo amparo e inspiração. E encerramos o nosso encontro pedindo, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade
as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira.